Bom dia, que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor esteja com cada um, amém? Vamos ficar em pé. Nós estamos aqui na presença do Senhor. O Senhor fez esse dia para que nós pudéssemos alegrar nele. Bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então eu te convido a adorar esse Deus maravilhoso, a celebrar, a glorificar e a dedicar esse tempo ao Senhor. O Senhor fez esse dia para que nós pudéssemos alegrar e cantar e louvar o seu nome. Então abre o teu coração, abre a tua alma nessa manhã e deixa o Senhor ministrar na sua vida. Senhor, nós servimos a um Deus poderoso,
Pai amado, no Teu nome, nós iremos vencer, ó Pai, na Tua palavra, nas Tuas promessas, ó Deus. Nós queremos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, e ó Pai, por isso nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus poderoso, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso libertador, do Senhor vem a salvação, ó Pai. Bendito o Teu nome, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, ó Pai, nessa manhã. Aquieta a nossa alma, Senhor, acalma o nosso coração, para que nós possamos saber, ó Pai, que o Senhor está no controle, o Senhor é todo poderoso, não há nada, Senhor, maior que o Senhor, não há nada que não tenha solução, não há nada que não tenha uma resposta, Senhor. O Senhor é o dono de tudo, de todos, do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem a nossa resposta. Por isso, ó Pai, nós queremos nessa manhã dedicar, ó Pai, todo o nosso ser ao Senhor, para adorar, para bendizer. Ó Deus, muito obrigado, nós Te louvamos, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada recebemos em nossa igreja a Assembleia Anual da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense e celebramos o nosso centenário. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao dono da igreja, Jesus, por 100 anos de bênçãos. A Rede do Amor comemora muitas multiplicações. Parabéns a todos os líderes e supervisores. Que o reino de Deus avance para a sua glória. O milagre da multiplicação pode acontecer em qualquer célula. Deus tem o desejo de enchê-la com o seu espírito e tudo o que precisamos fazer é orar. No próximo mês, a Escola da Família celebra o encerramento da primeira turma de 2018. O culto acontece no dia 4 de julho, uma quarta-feira, às 19h30, em nosso templo. Prestigie nossos alunos. Foi através dos cursos da Universidade da Família que percebemos o quanto o inimigo é sutil em nos desviar da orientação correta da Palavra de Deus. Vimos que a consequência da obediência ao Senhor são bênçãos em nossas vidas e por isso devemos obedecer em amor. Foi uma etapa importante para nós. Fomos curados, renovados e recebemos um novo aprendizado. Trouxe esclarecimento e revelação do que Deus tem para nós. Eu creio que a partir desta data, a nossa vida vai mudar em todas as áreas, pois aplicaremos todo o treinamento em nossas vidas. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui para mais um momento do Mini. Nossa igreja, pela graça de Deus, concede esse tempo tão precioso que poucas igrejas têm em valorizar também o ministério infantil, que é parte integral dessa igreja. Eles têm um culto para eles, separado, então as crianças não são tiradas daqui, elas são levadas para que elas tenham o mesmo acesso a Deus do que vocês. Tem um culto infantil, uma palavra, e que as cadeiras sejam do tamanho delas, e que as atividades atendam a linguagem que elas possam entender. Amém? Glória a Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você tem recebido o Drops do Ministério Infantil? Vê aí se ela recebeu ou não. Se você não tem recebido o Drops, você está perdendo uma grande oportunidade, principalmente vocês que são pais. Imagina o trabalho que a produtora tem de fazer esses
drops semanalmente. Então, eles têm que escolher as imagens, a Vasti faz o texto, eles produzem com tanto carinho. Então, se você não assiste, além de você perder o conteúdo que Deus está te proporcionando, você desvaloriza o trabalho da igreja e também deixa de ter acesso àquilo que seu filho pode ser aplicado naquela semana para a vida dele. E essa semana, o Drops, ele vai falar justamente com os pais sobre a história de Sansão. Já contamos outras histórias bíblicas, né, de Jacó e Esaú, mas hoje de Isaac e agora também sobre Sansão. A esposa de Manoá, que era a mãe de Sansão, ela era estéril. E aí Manoá fez uma oração para que ela tivesse um filho. E aí nasce o Sansão. Mas aí eles pedem que o próprio anjo, o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, com letra maiúscula, está referindo ao próprio Jesus indo falar com as pessoas em forma de anjo. E ele ensina eles como eles deveriam ensinar aquela criança, qual que eram os critérios para que ela tivesse uma vida saudável. Então, a primeira proposta foi que Sansão jamais deveria cortar o cabelo. Ele não poderia tomar vinho e não comer nada impuro. E aí, quando ele chega a uma certa idade, que ele já pode casar, ele faz uma proposta para os pais, que ele gostaria de casar com uma filisteia, que era o povo que eles mais odiavam e eram inimigos número 1. E os pais normalmente falaram não. E como normalmente o filho chega nessa idade, ele começa a negociar. E aí ele começou a confrontar os pais e falou que vocês têm que trazer essa mulher para mim, é que eu quero. Final das contas, os pais cederam e ele casa com essa mulher filisteia e depois separa dela e casa de novo. E aí vocês conhecem que é a história de Sansão, que no final gera até um suicídio, em que ele fica cego e passa por todo aquele sofrimento que ele não precisaria passar. O que essa história vai nos ensinar hoje? Que os pais, eles não podem ser populares. Se seu filho nunca te chamou de chato, você não está sendo um bom pai. Seu filho falou, pai, você é chato. Falar, agora sim, eu estou sendo um bom pai. Se ele nunca te chamou de chato, se falou que meu pai é muito mal, meu pai é ruim para mim, se ele nunca falou isso, você não está sendo um bom pai, porque os pais não podem ser populares. Porque vocês dizem muitos nãos, vocês têm que dizer não. Mas às vezes os pais dizem não quando não devem. Pai, eu posso brincar com a mangueira? Não. Pai, eu posso assistir um filme até mais tarde um pouquinho, só essa semana? Não. E às vezes, quando você precisa dizer o não, por tanto não que você já disse, nos momentos que você poderia dizer sim, você não disse, e aí você acostumou com o não. E aí você já falou, já falei tanto não, chega no momento que você precisa dizer um não, que vai mudar a vida dele, e aí você diz sim. Então, essa é a aplicação de hoje. E aqui tem alguns tópicos. Os pais que conhecem a palavra de Deus devem ensinar os filhos a obedecerem o que ela ensina. Ensinar e manter os filhos no caminho do Senhor é função dos pais, e ter coragem para dizer não pode ser livramento para o seu filho. Amém? Os detalhes vai estar lá no Drops, vai contar a história maravilhosa e você vai poder aprender e fazer uma aplicação para o seu filho. Fala, filho, os pais fizeram o que é correto? E aí ele mesmo vai falar, não, pai, eu acho que eles não deviam ter autorizado. Amém? Vamos nos colocar em pé e receber os professores de hoje, os facilitadores, que vão auxiliar seus filhos hoje sobre o livro de Romanos, que nós continuamos estudando essa semana. Estenda sua mão em direção a eles, porque eles vão conduzir os seus filhos hoje e ensinar uma parcela da Bíblia e você vai dar continuidade em casa. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos uma igreja com tanto amor com as crianças, Pai. Ela nos dá esse tempo aqui e é muito precioso, porque é o momento que o Ministério Infantil realmente é percebido nessa igreja, e não só nesse momento, mas em toda a estrutura que foi feita, realmente tem um carinho muito especial pelas nossas crianças. Derrama o teu amor sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças até 9 anos aqui na frente. A partir de 10 anos, já podem sair pela porta. Olha só que coisa linda! Vamos aplaudir as nossas crianças! Olha só, muito bem! Parabéns aos facilitadores. Podemos assentar, amados.
A nossa igreja, nós estamos na celebração do nosso centenário e você faz parte dessa história maravilhosa. São 100 anos de pregação do Evangelho, 100 anos que essa amada igreja tem anunciado as boas novas. E muitas igrejas foram plantadas através do ministério da Primeira Batista. Assim que nós somos muito gratos pela obra que o Senhor fez conosco e pela estrutura que a igreja tem. Nós temos ministério para casais, cursos para adolescentes, na área de finanças. Nós trabalhamos também em pequenos grupos nos bairros, nos condomínios, nas casas, e nós chamamos célula. Célula é um ninho de amor, é um grupo de pessoas, de irmãos, que nos reunimos durante a semana nas casas. E se você não está participando ainda de uma célula e gostaria de conhecer uma célula perto da tua casa, logo depois do culto, nos procura ali no balcão, que nós teremos o maior prazer de indicar para você onde fica uma célula pertinho da tua casa, e tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse grupo de irmãos que se reúne durante a semana para orar, ler a Bíblia, cantar e ter um tempo assim de comunhão muito gostoso. Tá legal? Nós queremos conhecer agora aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, os nossos convidados, que você que veio primeira, segunda, terceira, ou você mesmo que está aqui de passagem visitando a cidade, nós gostaríamos de conhecê-lo. Dá um aperto de mão, um abraço. Você poderia ficar em pé só um momento para que possamos conhecê-lo? Alguém que nos visita pela primeira vez? Ali, ó, tem uma jovem ali, ó. Vamos cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, no nome de Jesus. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Olha, tem um casal aqui também, gente, olha só. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Aqui é a casa do Senhor, assim é a sua casa, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ouvir agora o momento da missão. Abre o teu coração e veja os resultados da sua oferta missionária de fé. Através da sua oração, através da sua oferta, essa igreja tem chegado lugares longe com o Evangelho, com a esperança para os povos. Você sabia que a sua oferta missionária de fé está abençoando os índios brasileiros? Pois é, segundo os últimos dados do IBGE, a população indígena brasileira está em torno de 900 mil pessoas. Desses, 60% estão na zona rural, alguns até isolados. Os outros 40% vivem em zonas urbanas, alguns nas periferias da cidade. E é lá no interior da Bahia, entre o povo Tuxá, que nós temos o casal de missionários Márcio e Jussa, onde a sua oferta está chegando. Saudações, amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo, somos missionários. Meu nome é Márcio. Eu sou Jussa. E nós estamos trabalhando com o povo Tuxá na Bahia, em Rodelas. A tribo Tuxá ela é uma aldeia indígena urbana e eles têm todo o costume do branco, né? Tem as suas tradições diferenciadas, né? A sua cultura, o seu toré, mas eles vivem dentro de uma cidade. Nosso trabalho aqui, irmãos, é desenvolver um bom relacionamento com o povo, né? Principalmente com o povo do Tuxá. E nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com adolescentes também, né? E esse relacionamento nós desenvolvemos através de alguns artesanatos, como tapete, fazer pulseiras, né? Mas com o objetivo de dar estudo para eles, né? E também nós temos um relacionamento bom aqui com a Igreja Batista aqui em Rodelas, porque também eles estão sem um pastor interino, né? Então a gente procura dar uma força para eles.
através de pregações, de estudo para homens. Justa trabalha com mulheres também, né? E nosso desejo também, nossa oração também seria que futuramente essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que estamos dando estudo, que a gente possa direcionar eles para a Igreja Batista, né? Então, e nós temos também dado estudo para 6 adultos. O Senhor tem nos animado quanto a isso, a estar dando estudo para eles, por ver o interesse deles em estar querendo aprender da palavra de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo que vai fazer a obra nos corações deles, né? Tem sido uma grande alegria poder estar compartilhando da palavra de Deus com eles. E temos visto que eles têm aprendido, né? Da maneira deles, do jeito deles, eles têm compreendido a palavra de Deus. Nossas orações nesse sentido, né? De estar orando por essas pessoas que já estão recebendo estudos bíblicos. Ore pelas crianças também, que elas possam realmente professar a fé em Jesus Cristo, né? Também queremos pedir orações, né? Que possamos ter sabedoria, né, para lidar com o povo do chá, a forma de desenvolver esse relacionamento com eles, e possamos também ter sabedoria em transmitir a palavra de Deus para eles, né? Também, irmãos, pedimos que os irmãos continuem orando pelo nosso ânimo, pela nossa saúde aqui. Graças a Deus, por enquanto, estamos bem de saúde. Isso é um motivo de agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo, né? Queremos que as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, eles estão entendendo, eles estão vendo que há uma só fé, um só batismo e um só Salvador para salvá-los, que é Jesus Cristo, né? Então queremos agradecer aos irmãos, pois sabemos que os irmãos têm segurado a corda, e que tudo isso seja, irmão, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Obrigada, irmãos, por tudo, pelo carinho, pela atenção, e já estamos com saudades aí de Campo Grande. Um grande beijo a todos. Essa é a obra que o Senhor tem feito através das nossas orações, das nossas ofertas. Já pensou se você dedicasse as suas férias para missões? Você, através da sua profissão, do seu talento, você ir lá em Rodelas, por exemplo, lá na Bahia, trabalhar com aqueles indígenas, ajudando no que for necessário, pintando casas das pessoas, reformando, trabalhando na área da saúde, trabalhando com crianças, né? Talvez é o momento de você falar assim: pai, eu gostaria de trocar as minhas férias, de repente numa praia, e dedicar minha vida, parte dela, na obra missionária. Você pode também dedicar ao Senhor com a sua oferta missionária de fé. Seja fiel, não deixe que o inimigo roube de você esse privilégio de contribuir com a obra do Senhor. É nesse momento que nós estaremos agora consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e também a nossa oferta missionária de fé. Mas antes eu gostaria de orar com vocês por aqueles pedidos que eles fizeram. Alguém lembra de alguns pedidos que eles fizeram? Pediram sabedoria nos relacionamentos. Como é importante o missionário ter sabedoria nos relacionamentos, porque ele não é dali, ele é um estrangeiro, ele é um forâneo daquele lugar. Ele pediu também para a área da saúde. Vamos pedir proteção ao casal. Eles pediram para que a igreja pudesse orar por ânimo. Às vezes, eles estão sozinhos lá e às vezes o trabalho não flui como eles gostariam. E aí vem um desânimo. Estão longe dos familiares, longe dos amigos, longe da igreja mãe. Mas só o Espírito Santo para consolá-los. Eu lembro uma vez que a Raquel e eu, nós estávamos na Ucrânia e estávamos passando uma situação difícil, muito frio. Nós estávamos enfrentando um inverno
de mais de 20 graus negativos. E o correio não chegava na nossa casa, nós tínhamos que ir até o correio, e eu fazia isso de semana a semana, uma vez por semana eu passava lá para pegar as correspondências e tal. E um dia eu estava muito desanimado, e eu fui naquele correio e tinha uma caixa. E quando eu abri aquela caixa, eu vi carta dos irmãos. Os irmãos mandaram biscoito para nós, bombons, e aquilo foi 2 latinhas de Guaraná, e eu não pude nem chegar em casa, já abri ali mesmo no carro um pacote daquelas bolachas, já comecei a comer aquela bolachinha gostosa. Cheguei em casa, falei: olha, Raquel, o que nós recebemos de Campo Grande? Irmãos, toda vez que nós recebemos as correspondências, nós abrimos, líamos, ríamos, chorávamos. Sabe, às vezes, uma carta que você manda pelo missionário, você pode passar no balcão, ou você pode escrever na tua casa mesmo, chegar, entrega aqui no balcão, mandamos para o Ministério de Missões, o Ministério de Missões manda para esses missionários. Hoje, com tanta facilidade, com e-mail, é tão mais rápido você mandar uma palavra de ânimo. Grava um WhatsApp orando pelos missionários, dando uma palavra de ânimo para eles, manda para o pastor Djalma. O pastor Djalma com certeza vai mandar para os missionários. Eu gostaria que você ficasse em pé agora comigo, e vamos ter um momento de intercessão pela obra missionária. Feche teus olhos. Pai amado, nós, no nome de Jesus, queremos nessa manhã apresentar diante do Senhor, diante do teu trono de graça, todos os nossos missionários. Pai, vai através do teu Santo Espírito até eles agora, e dê a eles, ó Pai, um renovo espiritual. Ó Deus, renova suas forças. Visita, ó Deus, na área da saúde, Senhor, se tem algum deles, ó Pai, nessa manhã, que está enfrentando algum problema, Pai, da área de saúde, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre eles, Senhor. Ó Deus, se há algum sentimento, algum espírito de desânimo, Senhor, de algum dos nossos missionários, ó Pai, cubra agora com uma unção de alegria, de renovo, de esperança. Meu Pai, nós clamamos por eles, Senhor. Clamamos pelos nossos missionários que estão lá em Rodelas, na Bahia, fazendo aquele trabalho, ó Deus, com aquele grupo de indígenas, Senhor. Ó Deus, sustenta pela tua mão forte, pela tua promessa, Senhor, de que o Senhor estaria com ele todos os dias. Ó Deus, cuida deles na área dos relacionamentos, dê sabedoria, dê graça, dê estratégia, Senhor, aos seus filhos. Ó Deus, sustenta, ó Deus, pela tua mão poderosa, e salva aqueles índios, ó Pai, no nome de Jesus, aquelas crianças, ó meu Deus. Ó Deus, faça a tua obra poderosa naquele lugar, Senhor. Venha sobre a tua igreja agora. Nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó meu Deus. Nós queremos agradecer, ó Deus, pelo pão nosso que vem à nossa mesa todos os dias. Não é o trabalho que nos dá o sustento, ó Pai, o nosso sustento não vem, ó Deus, do Estado, não vem do governo, vem do Senhor, é o Senhor que coloca a nossa mesa, Senhor. Obrigado pela saúde que temos, ó Pai. Obrigado pela nossa família, obrigado, ó Pai, pela nossa igreja, pelo teu povo. Ó Deus, venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Ó Deus, se há algum irmão aqui nessa manhã que está aflito do coração, venha também o teu bálsamo precioso. Ó Deus, essa irmã que está atribulada, Senhor, venha sobre ela. Venha sobre a nossa saúde, Senhor. Derrama, ó Deus, da cura do Senhor sobre a tua igreja nessa manhã, ó Pai. Venha com poder, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas com muita alegria. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podemos assentar.
E nós vamos estar cantando e louvando o Senhor. Nós pedimos para sentar somente para facilitar o trânsito nas cadeiras, mas depois nós vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com muita alegria no nosso coração, amém? Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dançarei, porque tu és bom. Dançarei, porque tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Tu és bom, Senhor. E mesmo quando estou em meio à escuridão, coração incomparável, Deus não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom. Dançarei porque tu és bom. Gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom. Dançarei porque tu és bom. Gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. E na tribulação eu me lembrarei que tu és bom. Sim, tu és bom. E eu com meu coração eu proclamarei que tu és bom. Tu és muito bom. O Pai mais maravilhoso. Tu és Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Em alta voz direi a todos: tua não pode acabar. O teu eterno amor me acompanha. Eu nem acredito. Não posso acreditar. E eu cantarei porque tu és bom. Dançarei porque tu és bom. Gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim. Cantarei porque tu és bom. Dançarei porque tu és bom. Tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, Deus. Te Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso.
O sangue dele, de Jesus, nos purifica de todo pecado, nos tira do lamaçal, nos tira do pecado, nos redime, tira a nossa culpa. Jesus é maravilhoso, o sangue dele é poderoso, nenhum mal intentará contra os escolhidos do Senhor. Você é ungido do Senhor, separado, comprado. Deus te colocou em Campo Grande para fazer uma obra especial na tua vida. Deus te purificou, te renovou, para que você saia daqui e seja sal e luz em Campo Grande, seja sal e luz na tua casa. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor agora nos convida para ter esse momento de intimidade com Ele. A ceia do Senhor, a ceia é algo maravilhoso, expressa a nossa gratidão, mas não somente a nossa gratidão, mas expressa também a nossa confiança, que Jesus está conosco todos os dias, que foi Ele que nos mandou fazer discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Ele que nos falou assim: todas as vezes que vocês congregarem em torno do meu nome e repartir o pão e tomar o cálice, vocês estarão anunciando essa missão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho. E agora nós queremos convidar todos vocês que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, vocês que algum dia já passaram pelas águas do batismo, dando assim o seu testemunho público da sua fé. Eu quero te convidar a celebrar conosco a ceia do Senhor. E não há nada que possa impedi-lo de participar da ceia do Senhor. Há uma coisa que nos impede, é o pecado. Mas você vai conviver com o pecado? Você vai sair daqui com pecado na sua vida, trazendo culpa, condenação sobre você, trazendo enfermidade sobre a sua vida? Porque a palavra fala que há muitos que dormem, estão enfermos, porque tomam a ceia de qualquer maneira, sem nenhum temor do Senhor, sem nenhuma consideração pelo sacrifício de Jesus. Está em pecado e toma ceia. Mas não é para você reter a ceia, é para você reter o pecado. Fala: Deus, eu quero confessar e quero me comprometer nessa manhã. Eu quero renovar a minha fé, a minha esperança nas tuas promessas e na graça do Senhor. Feche teus olhos agora, meus irmãos, e fala para o Senhor: Senhor, eu quero renovar a minha fé nessa manhã, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu não sou digno de participar da mesa do Senhor, mas é pelo sangue do Senhor que me comprou, que me purificou. Por isso, Pai, eu quero quebrantar o meu coração diante do Senhor. Quebranta o teu coração agora. Fala: Deus, eu quero me arrepender. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Pede perdão agora. Às vezes são falhas, falhas que nós atribuímos à nossa personalidade. Eu sou assim mesmo, eu falo o que eu tenho que falar, eu sou assim, meu jeito. Mas não pode ser assim, você está magoando as pessoas. Pede perdão agora. Recebe a cura na tua alma. Recebe o perdão no teu coração. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé comigo aqui junto. Todo mundo em pé. Os irmãos vão distribuir os elementos. E à medida que você receber os elementos, você pode se assentar, indicando assim: quem está em pé ainda não recebeu. E nós vamos estar preparando o nosso espírito. E à medida que você receber os elementos, já vai agradecendo. Agradece o sacrifício de Jesus. Agradece pela obra redentora que Ele fez na tua vida. E já vai orando pelos teus familiares, pelos teus filhos, pelos teus netos, por aqueles que precisam receber a salvação também. Enquanto nós cantamos, os irmãos estarão distribuindo os elementos no nome de Jesus.
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nós somos livres, Senhor, livres de todo pecado, de toda condenação, de toda culpa, de toda maldade, Senhor, de toda atadura, de toda, ó Deus, corrente que nos ligava ao pecado. Somos livres, Senhor, e ó Pai, tudo isso é pela Tua graça, Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Não há nada que possamos fazer, ó Deus, por merecer esse tão grande perdão. Não há nada, Senhor, é a Tua graça. Nós olhamos para nós, Senhor, olhamos para a cruz de Cristo e vemos ali, ó Deus, toda a nossa maldade. Nós que deveríamos estar ali, Senhor, condenados,
Mas o Senhor provou o teu amor para conosco, Senhor, ainda, quando nós éramos ainda pecadores. E segue demonstrando, Senhor, a cada dia, porque somos imperfeitos, somos falhos. Pai, mas nós desejamos um dia estar contigo, Senhor, aonde não haverá mais pecado, não haverá mais condenação, estaremos com o Senhor na tua face. Ó Deus, aquele dia tão desejado e sonhado por todos nós, que estaremos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, celebrando a última ceia contigo. Pai, nós desejamos, nós chamamos o Senhor, nós pedimos, venha Jesus ao encontro da tua igreja. Maranata, vem Senhor, sem demora. Ó Paizinho, recebe agora esse momento, ó Deus, recebe esse momento agora como testemunho público. Ó Deus, nós queremos dizer com essa ceia que a igreja é esperança para Campo Grande, para o Brasil e para o mundo. Enquanto nós estamos celebrando ceia, há esperança de remissão de pecado, de salvação, porque nós somos alcançados pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Jesus, obrigado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Todos os irmãos receberam os elementos? Sim. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, falou assim, que quando nós pegamos o pão, nós devemos lembrar que Jesus mesmo falou, esse pão simboliza o meu corpo que foi entregado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Da mesma forma, depois que eles cearam, Jesus tomou o cálice e falou, esse cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por vocês. Os elementos continuam sendo elementos, o pão é pão e o suco é suco, mas simboliza essa aliança do Senhor. Então tomamos em memória do Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, ó Deus, esse momento solene, esse momento que nós fazemos com muito temor, ó Pai, mas também com muita alegria no nosso coração. Ó Deus, a tua noiva está limpa, purificada não pelo vinho ou pelos elementos que nós tomamos, mas pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade. Mais uma ceia nós celebramos, Senhor. Mais uma ceia significa que nós estamos mais próximos do Senhor, da tua vinda. Nós esperamos, nós aguardamos. Mas enquanto o Senhor não vir, nós estaremos aqui continuando, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. É o que nós queremos fazer agora, cantar com muita alegria para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Passa o teu cálice ao irmão que está à sua direita e fica em pé e vamos adorar o Senhor com muita alegria. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Aplauda o Rei dos Reis. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte, gente. Celebrar o nome daquele que morreu, mas ressuscitou. Esse Deus é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Todo mundo aí super de Deus, sim ou não? Felizes e animados com Jesus? Então, feliz e animado com Jesus é avivado, né? A vida de Deus está em nós. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Nós somos uma igreja centenária. Olha aí que beleza, hein?
Diga para o irmão que está do seu lado, você é 100%. Yeah! 100%. Gente, igreja do centenário tem que ser 100, né? 100%. Os irmãos que vieram antes de nós, a gente já viu os vídeos da história aí, fizeram a obra, pegaram o bastão, disseram é com a gente mesmo, é com nós, né? O pastor Jesus está falando agora, nós não é nós agora, né? Mas então, é com a gente agora. Esses 100 anos que se seguirão, é conosco, com os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos nesse centenário. Nós somos uma igreja apaixonada, amém, irmãos? Porque para ser 100% tem que ser apaixonado. Você fazer as coisas sem paixão, você se cansa logo e para mesmo. Paixão, por isso que a gente fica cantando aqui esses cânticos, incendeia, põe fogo no meu coração, precisamos do fogo do Espírito Santo, precisamos de força, de ânimo, de sermos apaixonados. Nós fazemos parte de uma história, de uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Diga comigo assim, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Então nós estamos prontos para ser uma igreja 100%. Então uma igreja apaixonada, ela é cheia de compaixão. É uma igreja que edifica, que faz parte de sua tarefa a edificação. É uma igreja pronta para a multiplicação. Quem esteve aqui no Tadel já ouviu mais ou menos esse tema. Nós vamos fazer um pouco diferente, porque no Tadel era para líder. Agora a gente vai trabalhar nosso coração, o coração de toda a igreja, porque é um trabalho para toda a igreja, nós sermos cheios de compaixão, estarmos preparados para a edificação e para a multiplicação. Isso não vem de nós. Ser uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas faz parte da Bíblia, né? Não é? Vamos fazer um sloganzinho legal? Palavra paixão, é bem desse tempo, apaixonado, amor, tal. Por Deus, que lindo ser por Deus e por pessoas. Não é isso não, gente. É isso também, que lindo que seja lindo. Mas é muito mais que isso, gente. É a palavra de Deus. Chegou um homem que queria testar Jesus, e chega lá, porque sempre tinha uns palmeirenses que achavam que sabiam mais que Jesus, né? E aí ele chega e pergunta para Jesus, queria testar se Jesus era um mestre mesmo que manjava das coisas, e ele pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Fazer uma pergunta dessa para Jesus? E Jesus já emendou, né? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso é o mais importante de todos os mandamentos. Esse é o mandamento. Então, eu e você, se queremos obedecer a Jesus, somos discípulos de Jesus, é o mestre que ensinou. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, antes de tudo, de todos ou de qualquer coisa. Então nós devemos cumprir o mandamento. O mandamento é este, o mandamento é que nós amemos a Deus com todo o nosso ser e com todas as nossas forças. Ele é absolutamente o primeiro lugar em nossas vidas. Amém, irmãos? Continua feliz, animado, sim ou não? Então, vamos embora, vamos ver o que Jesus falou. Agora, tem um outro mandamento que é igual a este. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Semelhante, né? Você aprendeu bem a lição lá, né? Pois é. O segundo, semelhante, porque não existe nenhum mandamento maior do que você amar a Deus acima de tudo e de todos, com todas as suas forças. Não existe. Agora, existe um bem semelhante, que é o amar o próximo. E o segundo semelhante a este é, amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Mesmo porque, sabe o que é? Todos os mandamentos se resumem nisso. Você pode pegar os demais mandamentos que eles estão fundamentados nesses dois primeiros. Então, por isso que nós somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Somos discípulos de Jesus, discípulos que sabem quem são e o que estão fazendo. Gente, a igreja de Deus é uma igreja que sabe de origem. Eu sei minha origem, eu sei de onde eu vim.
Eu sei de onde eu vim de Deus, e estou voltando para Deus. A nossa origem está em Deus, e nós estamos caminhando de volta para Deus. Nós sabemos a nossa origem, e a nossa origem, ela nos dá identidade e propósito. Dá uma olhada no que Jesus diz ali. Olha o que ele disse para os discípulos: vocês são o sal. E o sal, para que servia naquela época? Por isso que ele usou sal, podia usar outra coisa, né? Hoje a gente usa, por exemplo, para manter os alimentos num estado bom durante algum tempo, a gente usa a geladeira, né? Talvez Jesus diria: vocês são a geladeira desse século. Mas aqui era o sal. O sal servia para manter os alimentos com as suas propriedades. Então, quando se perde a propriedade, se perde a razão de ser daquele próprio alimento. Aqui, o sal também servia para não deixar que aquela coisa se corrompesse. Ele mantinha a mesma coisa que eu estou falando, de uma outra maneira. Mas, então, o sal é para isso. O sal é para fazer a diferença. O sal é para dar gosto nas coisas, senão as coisas ficam insossas, sem gosto, sem sabor. Então ele está dizendo, então, vocês são isso para a terra. Agora, se vocês não servirem para isso, para que a gente presta? Que demais, Jesus, né? Agora, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada mais, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Porque é isso que acontecia, quando o sal ficava insosso, as pessoas percebiam que sal não presta para mais nada, como naquele tempo tinha muita poeira, eles jogavam o sal nas ruas, tal, para não levantar aquela poeira, e ele servia então para ser pisado. Perdeu o propósito, né? E aí diz assim: vocês são a luz do mundo, e não se esconde uma cidade iluminada lá no alto monte, não se esconde, não dá. Uma cidade lá no alto, cheia de luz, todo mundo vai ver, uau, que cidade iluminada. Luz é para isso, luz é para brilhar no meio das trevas. Se você pegar a luz e pegar um recipiente, tipo um balde de alumínio, sei lá, e aí você põe uma lâmpada e tampa, para que serve aquela lâmpada? Para nada, nem para fazer efeito, porque senão podia ser um negócio de plástico, fazer um efeito bonitinho. Mas se a luz não aparece, ela não serve para nada. E Jesus está dizendo: vocês são. Faz parte do ser de vocês fazer o que eu criei vocês para fazerem. Senão vocês não são. Se alguém é para não exercer a função do ser, não é, por isso não faz. E nós devemos ver aqui que Jesus está falando isso e está passando uma missão para nós: fazer discípulos em todas as nações. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. É óbvio, quando a gente pensa nisso, fala assim: mas será que Deus chamou todo mundo para sair daqui para outro lugar? Não é isso. Mas todos nós devemos estar envolvidos nessa obra de evangelizar aqui, mais adiante ainda, evangelizar, discipular quem está do outro lado da mesa, até quem está do outro lado do mundo. Para fazer essa obra, eu escolhi alguém, lá no Velho Testamento, Neemias, para falar sobre esse 100%, a igreja do centenário é nota 100, é 100%. Então, eu tirei da história de Neemias, dá para tirar uma porção de coisas da história de Neemias, existem muitos princípios, principalmente de liderança, sensacionais. Mas, quando nós estamos falando de 100, de compaixão, nós estamos falando de edificação e multiplicação, então vamos lá, você é a igreja de hoje, você é o sal, você é a luz, você é a igreja que vai agora tocar os próximos 100 anos. Sim ou não? Você vai nessa ou não? Sim ou não? Estamos prontos? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Nessa história de Neemias, o capítulo começa assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Todos nós somos filhos, temos uma família, né?
Somos filhos de alguém, ainda que esse alguém faça o que for, você é filho. Você nasceu num determinado tempo, você não está fora da sua história, você está dentro da sua história. Aqui é bem classificado assim. E você está num local, você está num lugar. Deus sempre fala com você, você está numa posição. Mas geralmente Deus quer tirar você dessa posição para levar você para outra posição. Então aí, ele estava na cidade de Suzã. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Quem não queria morar num lugar desse? Isso aqui é uma foto, não é uma foto, é um desenho baseado na arqueologia a respeito da cidade de Suzã. Os arqueólogos fizeram lá e tiraram essa imagem aqui. Ela está meio ofuscada. A produção pode abaixar um pouco da luz aqui para a gente ver um pouco mais da cidade de Suzã. Cidade de Suzã, olha aí, já pensou? Teria muita gente fazendo uma passagem aí em 10, 12 vezes, né? Para ficar numa cidade dessa daí. Você já pensou? Olha que coisa maravilhosa. Pois é, Neemias morava aí. Obrigado, produção. Neemias morava aí, ele era copeiro do rei, uma função super importante. O copeiro do rei ganhava muitas vezes, porque você pensa assim, mas é o copeiro, que é isso? Não, mas copeiro do rei é copeiro do rei, filho. Tinha que ser um cara de confiança, porque tinha muita gente que usava da alimentação naquela época para envenenar os reis. Era uma das coisas que eles usavam, né? Até hoje o diabo usa isso, né? Ele usa alimentação para envenenar você. Aí, a cidade, ele estava lá, e ele tinha boas roupas, um bom emprego, um bom salário, comia do bom e do melhor, enfim, cara, sabe essa faculdade que você fez? Sabe essa pós-graduação que você fez? Sabe esse concurso que você estudou, que está estudando fazer, para ganhar um emprego melhor? Pois é, ele já tinha passado por tudo isso daí. O propósito da vida dele agora, não era mais alcançar uma função mais alta, não. Ele já tinha alcançado. E aí, gente, olha o que aconteceu. Chega um irmão dele. E o irmão dele fala assim, Anani, um dos meus irmãos, irmão do Neemias, claro, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Ou seja, ele pergunta para o seu irmão, olha, irmão, como é que estão nossos parentes, como é que estão nossos familiares lá? E Anani vai ter que responder e falar a pura verdade. O Neemias está de boa, tem bom emprego, serve o rei, mora numa cidade muito legal, muito bacana, mas ele pergunta, e aí o que o irmão dele dá de relatório? E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Que relatório, hein, filho? Bom, talvez se fosse eu diria assim, quem mandou, né? Foram se afastar de Deus, aí ó, lei da semeadura. Quem semeia, colhe. Quem mandou? Agora estão lá. Eu não. Eu permaneci santo ao Senhor, orei, busquei, jejuei, semeei outras coisas, fui estudar, para ser copeiro do rei, eu estou aqui, copeiro do rei. Foi isso que ele fez? Não, ele não fez isso. Olha que coisa interessante. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e contei uma piada sobre a tragédia de Jerusalém. Não. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando. Não é só ficar murmurando e reclamando. Isso aqui não era murmuração, isso aqui é lamentação. Que estado triste. Meu Deus do céu, o que foi acontecer com o teu povo? Não era isso que o Senhor queria. E ele jejua e ora ao Deus dos céus. Meus irmãos, quando você ouve algumas coisas do Brasil, sabe o que brasileira a maioria faz? Eu estou acostumando a já não achar mais tanta graça das piadinhas que a gente está fazendo. Porque tem hora que é engraçado, né? Tem uns negócios que é fora do comum. Mas toda hora se ficar contando piadinha, você já parou para ir orar? Orar de verdade, jejuar pela nação. Ou só fica fazendo brincadeirinha com os erros de português da Dilma? Ou você só vai fazer piadinha com a corrupção, e aí que não sei o que e tal, né?
o que você faz? Você faz que nem Neemias? Uma vez um filho chamou a mãe e disse: mãe, vem cá ver o que está passando no jornal, aqui tem uma escola, não sei o que. Começou a contar, ela falou assim: eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação? Ele falou: não sei, mãe, porque se é só para ouvir, para sentir dó, não quero mais. É claro que ela não estava querendo dizer que não queria ouvir, ela estava tentando ensinar o filho que muita gente é que nem urubu, só gosta de ficar se alimentando de carniça. A gente tem que ouvir as coisas, tem que produzir algo dentro do nosso coração. Lembra de onde Neemias estava? Neemias estava nesta cidade aqui. Olha que beleza. E ele, depois que ouviu, ele fez um plano para ir para esta cidade aqui. Olha a diferença de... Cara, que coisa louca. Olha a diferença de paisagem, de fotografia. Muros queimados, muros totalmente, né? Aqui eu acho que até o cara lá que estudou isso aqui até que fez legal pela descrição do texto. Mas aí, o muro está todo quebrado. Olha lá, não tem porta, está tudo queimado, porque o inimigo queimou, era de madeira, queimou, ele destruiu, é um monte de entulho. Mas Neemias teve compaixão. E sabe o que acontece quando você tem compaixão? Você sai da sua zona de conforto. A compaixão faz você ser mais parecido com Jesus, que deixou os céus por compaixão. Jesus é um que podia ter falado lá no trono, o pai falar para ele: ô filho, vai lá para salvar a pessoa. Não, eu não, porque eles que fizeram isso. Pai, o senhor já mandou os patriarcas, o senhor já mandou os profetas. Você viu o que eles fizeram com os patriarcas, com os profetas, com as mensagens que o senhor envia? Eu que vou lá, eles vão fazer a mesma coisa. Eles semearam, eles estão colhendo o que semearam. Jesus fez isso? Não. Jesus se importou e falou: não, pai, é comigo mesmo. Eu vou lá, eu vou me tornar um ser humano. Eu sei o que eu vou passar, eu sei o que eu vou sofrer. Eu vou morrer numa cruz, eu vou derramar o meu sangue. É comigo, deixa que eu vou. Ele saiu do seu trono de glória e se tornou homem, e sendo achado na forma de homem, ele se tornou servo de todos, porque ele teve compaixão. O que moveu Deus a enviar Jesus é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Isso é compaixão ou não? Deu o seu filho. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Jesus, quando disse para Pedro: eu sei para onde eu estou indo para a cruz, eu vou sofrer. Pedro: não deixe que isso te aconteça. Não, eu tenho que fazer isso, por amor a vocês, por compaixão aos homens, eu vou fazer isso, porque eu dou a minha vida, ninguém pode tirá-la. Palavras de Jesus, ele era cheio de compaixão. Amados irmãos, quando a gente ouve sobre as coisas que a gente ouve, o que a gente faz? Meu Deus, o mundo jaz no maligno, olha quanta maldade no mundo. Aí escreve aquele coração ensanguentado, chorando. É isso que a gente faz? Isso não é compaixão. Isso não é compaixão. Você está sentindo peninha, dó. Vamos fazer que tem um irmão nosso, seu irmão foi lá, ele passou num concurso numa multinacional e foi morar na Alemanha. E aí um dia o seu irmão da Alemanha, que está lá na Alemanha, vem te visitar. Né? Não, tem que ser o contrário, né? Seu irmão vai lá e você vai visitar o teu irmão na Alemanha. Ele está lá morando num casarão, Alemanha, aquela paisagem, aquele país desenvolvido. E aí o seu irmão pergunta para você: como é que está nosso Brasil? Como é que estão as coisas por lá? Aí você dá um relatório. Bom, você quer que eu comece por onde? Estupro. 70% das vítimas são crianças e adolescentes. Trânsito. Mata 47 mil pessoas por ano e deixa 400 mil com algumas sequelas. Os que não morrem. Aumenta o número, né? 400 mil fica com algumas sequelas, os que vivem, claro.
Casamento. 1 a cada 3 termina em divórcio. Isso segundo o registro civil, fora aquelas pessoas que dizem que se casam, mas não registram. Aí, como é que está lá a saúde pública? Uma tragédia. Não tem hospital, quando constrói hospital, eles abandonam, deixam lá, e vai perguntar, não tinha dinheiro para pagar a mão de obra, mas por que então você fez esse prédio? Por que você colocou tanto equipamento de última geração assim, se lá no hospital está precisando desse equipamento que está aqui, mas você está deixando acabar aqui, isso aí é aqui. Gestão pública, nenhuma. Uma tragédia, falta remédio. Eu estava ouvindo ali do irmão, que a esposa dele trabalhava com a questão de remédios para idosos. Você comprava e recebia o dinheiro e não comprava o remédio para os idosos. Meu Deus do céu. Mas a gente vai ficar só indignado, dizer, que eu vou pôr esse na cadeia, tal. É só isso que a gente sabe falar? Depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E em resultado da ansiedade, nós temos um dos países mais depressivos do mundo, primeiro lugar na América Latina. O suicídio aumentou no mundo mais ou menos 12%. Já é a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Morrem no Brasil 10 a 12 mil pessoas por suicídio. E aí o meu irmão lá na Alemanha está escutando tudo isso. Eu estou ouvindo falar de uma tal da Lava Jato. Pois é, lá no Brasil, a corrupção está no executivo, no legislativo, no judiciário. A corrupção está em tudo quanto é lugar. Está no meio do povo, porque quem oferece propina tem que ter alguém que aceita a propina, né? Ou será que é só o empresário safado, que é só do executivo safado, do legislativo ou do judiciário? E o povo também que aceita propina? E o povo também que se aceita vender? É isso mesmo, pastor. Agora falou a verdade aí no sermão. Tá, e nós vamos fazer o que por isso? Você acha que tem jeito? Tem jeito nada. Brasil, filho, só jogando uma bomba aqui e aí... Ok, vamos jogar uma bomba aqui. Não se esqueça que aqui moram os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ou nós só vamos aceitar? É isso que é a compaixão. A compaixão faz com que eu tenha um plano para isso. Mas antes disso, eu preciso sentir. Eu preciso sentir. Não é uma cobrança externa que é mesmo, tem que fazer. Vamos fazer alguma coisa, senão o pastor vai ficar bravo, vai ficar babando lá da frente, em cima da gente. É você se sentir envolvido num processo de transformação. Deus pode fazer algo sobrenatural. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Aqui tem alguns motivos de oração. Primeira coisa que você faz é ir para a oração. E se puder fazer jejum, você deve fazer jejum. Vamos jejuar e orar. Vamos colocar diante de Deus. Não vamos ficar reclamando para o outro que não pode fazer nada. Vamos nos lamentar diante do Senhor. Então agora, profeta, levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Olha aí os motivos e começa a orar. Começa a orar você, levanta a sua voz. Peça, se você não sente nada, peça primeiramente a Deus. Deus, eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero ouvir com os teus ouvidos. Deus, 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 tenha compaixão. Eu sei que o Senhor tem, Deus. Nos ajuda a sentir o que o Senhor sente pelas famílias, pelos casamentos, pelos, Deus, os relacionamentos dos pais, dos filhos, entre irmãos. Deus, nós queremos ver, eu sei que o Senhor se importa com a economia dessa nação, claro, Deus.
Por isso as pessoas vão para o desemprego, vão viver naqueles salários indignos, vão passar por tanta dor e tristeza. Eu sei que o Senhor se importa com a justiça social, ó Deus. Ó Deus, deixa a gente se envolver, põe isso no nosso coração, dá poder para a gente fazer algo, ó Deus, para que haja melhor distribuição de renda, o fim dessa corrupção. Ó Deus, que nos dê políticos, empresários, juízes honestos e competentes. Ó Deus, que o povo não seja corruptível, que eu não entre nessa onda, às vezes até mesmo sem perceber. Ó Deus, que eu seja santo, que eu seja puro, que a sua igreja seja sal e seja luz. Ó Deus, dá-nos saúde, ó Deus, cura para a nação, física, psicológica, espiritual. Deus, nós precisamos do Senhor. Acende em nós mais compaixão, mais compaixão, mais compaixão, compaixão para a tua igreja, compaixão para mim. Oh Deus, nos enche dessa compaixão, que nós sejamos movidos por compaixão, a compaixão nos impulsionar, não os resultados, não se os outros vão atender ou não vão atender, a compaixão que o Senhor teve por nós, de enviar o seu próprio Filho para nos salvar. Coloca isso no nosso coração, coloca isso no coração da igreja, o que te peço em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Nós somos a igreja da edificação, a igreja da edificação. Nós somos edificadores. Nós somos edificadores. Se nós temos que ser movidos pela compaixão, essa compaixão tem que nos levar a edificar algo. Esse algo tem que ser algo que eu saiba o que fazer. Tem que ser algo que eu... Olha, o rei perguntou para ele, você está muito triste na minha presença, hein, Neemias? E quem ficasse triste na presença de Neemias, do rei, podia perder a cabeça. Mas quando ele pergunta, então Neemias, por que você está triste, está tão abalado assim? Neemias sabia, você pode olhar depois lá o texto na Bíblia, ele sabia o que fazer. Em Neemias 2, 4 e 5, quando o rei pergunta, ele diz, não é que tem a minha cidade, dos meus parentes, eu tenho que ir lá, eu tenho que reedificar os muros, eu tenho que reconstruir as coisas que estão tudo em ruína, eu tenho que trabalhar com aquele povo. E aí a rainha pergunta, e quanto tempo isso vai durar? E ele já sabe quanto tempo vai durar. Pode olhar lá no capítulo 2, versículo 6, parte C. Depois Neemias fala, me dá cartas aí, porque eu tenho que atravessar, eu tenho que fazer isso. Ele sabia como fazer e os recursos que ele precisaria. Até o cálculo de passar por uma região onde tinha muita madeira, para ele já levar a madeira para reconstruir as portas, ele já sabia. E aí, era um cara que tinha compaixão, mas permitiu que a compaixão fizesse o que com ele? Eu sei o que eu quero, em Deus eu sei, eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui orar, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei exatamente quanto tempo vai durar, como eu vou fazer, e os recursos que eu vou pegar para usar isso aqui. Eu sei, eu sou um edificador. Igreja de Deus em Campo Grande, Primeira Batista de Mato Grosso do Sul, igreja que é 100%, tem planejamento, tem que saber o quê? Nós todos temos que nos alinhar. Veja só, a edificação, quando o inimigo sabe que você sabe o que fazer, quando o inimigo sabe que você tem até o cronograma da coisa, quando você sabe o como, e olha lá, já está olhando, e Deus, quando vê uma pessoa que tem visão, Ele vai dar os recursos. Precisamos atrapalhar de alguma maneira. O que o inimigo faz? Ele intimida. Ele quer causar medo. Ele quer parar. Então o líder chega lá, olha, gente, nós precisamos fazer isso. Daí vem as críticas, vem as coisas, aí você tenta se envolver, e aí já vem aqui nada, que isso aí não sei o quê, esse bando aí não vai conseguir nada. Você quer ver se não é? Olha o que eles disseram. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. É assim que o inimigo fica. Ridicularizou os judeus, quer dizer, foi para intimidar mesmo, para intimidar. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro?
Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Ou seja, ele fez para detonar, para acabar, para botar medo mesmo. Fala assim, olha aqui, ó. Vocês não têm mão de obra especializada, vocês não têm recurso, e o que vocês têm aí é um bando de entulho. Vocês vão pegar esses entulhos e reconstruir o muro? Aí tem um que mais na frente diz assim, deixa um que faço. Até uma raposa se subir no muro, esse muro cai. Porque o que eles fazem não presta, é de péssima qualidade. Era para acabar ou não? Algumas coisas acontecem na sua vida que é para intimidar você, para amedrontar você. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. É essa vida que você está tendo? Ou você se deixou ouvir pelo inimigo, e o inimigo te rodeou de medo? Sabe o que Neemias faz? Ele faz uma rápida inspeção, mas olha o que ele diz ali, que está grifado: não tenham medo deles. Não tenham medo deles, não tenham medo deles, não tenham medo de suas ameaças, não tenham medo, porque não é assim que se faz, não tenham medo, não tenham medo. Lembrem-se de quem é o Senhor é grande, o Senhor é temível. Então tragam a memória do Deus que vocês servem. As circunstâncias ao redor estão ruins mesmo, mas o nosso Deus pode trazer solução para todas essas coisas, porque o nosso Deus é grande e temível. Não tem nada que não possa fazer, que seja maior que o nosso Deus. E além do mais, ele diz, então lutem. Lutem, lutem por seus irmãos. Primeiro você é filho e irmão, né? Tem irmão depois. Por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Tem gente que parece assim, pastor, não tem mais o que fazer. O mundo jaz no maligno. Jesus já está perto para voltar, vai ser daí para pior. Ok, fica sentadinho na sua casa. A hora que o seu filhinho, a sua netinha chegar lá, olha aqui, pai, estão me ensinando. Sabia, pai, que isso que você aprende na igreja é por ignorância? Criacionismo é anticientífico, pai. Não foi Deus que criou as coisas, não. Aí a hora que seu filho, sua filhinha, seu netinho chegar lá, fala, pai, sabia que não, esse papo de homem é homem, mulher é mulher, essa coisa dessa identidade de gênero que você fala aqui, explica aqui em casa, não tem nada a ver? Pai, menininha pode beijar menininha, menininho pode beijar menininho, e pode fazer isso sim. Mas eu, meu filho, o que estão te ensinando na escola? Claro, você ficou dormindo na igreja. Você achou que tudo que você tinha que fazer era pagar a mensalidade de 10%. Quando acha que a maior parte dos crentes hoje nem dizimistas são. Você não pode dar nem os 10, quanto mais vai fazer outra coisa. É preciso, igreja, que a gente se desperte. Que a gente saiba que nós somos sal, nós somos luz. Nós somos a solução para esta terra, para este mundo que está um desastre total. E isso exige esforço, superação. Você está cansado? Eu também. Está trabalhando bastante? Tem um monte de gente trabalhando bastante. Ah, você não sabe, tem que pegar ônibus. Milhões pegam ônibus. Tem gente que vai a pé, tem gente que vai de bicicleta. Tem gente que vai de carro, tem gente que faz isso. Tem gente que numa fase da vida vai ter que ir a pé e depois ele vai conseguir alguma coisa e vai, enfim. Todo mundo tem que se esforçar, seja a pé ou de avião. Tem que haver esforço. Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os caras estão falando para Neemias, nós estamos cansados, cara, ainda tem um monte de entulho. Você falou que a gente ia construir isso aqui, não dá, você não está vendo que não vai dar, por nós mesmos não vamos conseguir. E Neemias, olha o que os inimigos estão dizendo. Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Quantas vezes o inimigo vem com essa fúria, você já está cansado, você fala, não aguento mais, eu já tentei isso, fiz aquilo, o fulano não responde, a ciclana não tal, e o Beltrano, cicrana, sei lá quem, vai e não responde, e parece que a gente fica numa luta sozinha. Não desista, lembre-se de que Deus é grande e temível. Lute por seus irmãos, lute por suas irmãs, lute por suas mulheres, lutem pelos seus filhos, lutem.
Esses não são tempos fáceis, esses são tempos difíceis. E você acha que você vai parar? Olha só, algumas pessoas dizem assim, quando Jesus estava lá no monte os discípulos estavam remando na tempestade, eles não estavam confiando em Jesus. E aí quando Jesus passou, ele passou tão rápido, porque Jesus não se atrasa em nosso socorro, mas eles estavam quase indo a pique, o barco estava afundando, parecia que Jesus não se importava sim, Jesus estava orando e jejuando por eles. O que é que eles tiveram que fazer enquanto tinha tempestade e Jesus não tinha chegado? O que eles tinham que fazer? Remar, meu filho, rema, se você não vamos confiar em Deus, e você para de remar, rema que você vai ficar mais forte, rema que você vai ficar mais musculoso, rema que você vai ter mais força na próxima luta, rema que você vai ter mais experiência, vamos adiante. É necessário unidade. Gente, quando você faz uma coisa sozinho, é assim mesmo, você fica igual parecendo, eu me lembro que meu pai, quando eu era pequeno, ele me levava ao circo, tinha aquele cara que empurrava o prato, ainda tem isso hoje, faz tempo que eu não vou no circo. Ele tinham vários pratos e umas hastes assim, ele punha um primeiro prato para rolar e o prato ficava girando, aí ele ia no outro e girava uns 10 pratos naquelas hastes. Aí quando ele acabava o 10, o de lá já estava parando, aí ele corria lá e fazia assim, ele falava, é um só, agora põe 10 caras para rodar o prato, não cai o prato. Né? Até uma criança, daí eu falava, que cara tonto, por que ele está fazendo isso sozinho? Chama mais uns caras para ajudar ele. Mas na verdade a gente descobre no futuro da vida que nem sempre é fácil arrumar os 10 caras. Tem que haver unidade, a gente tem que pensar uma mesma coisa, a gente tem que ir nesse fazer um plano, ir embora, juntos. E talvez você esteja falando assim, pastor, é fácil fazer, mas vem ficar aqui no meu lugar. Eu podia dizer o mesmo para você, viu? É fácil cada um vir aqui ficar no meu lugar, mas isso não importa. O que importa é que nós devemos ser modelos para os outros. Naquela ocasião, veja o que diz Neemias, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Os caras estavam dizendo, ninguém aguenta mais, e Neemias deu uma palavra motivacional, então trabalhem de dia e fiquem de guarda à noite. Beleza, obrigado pela palavra de motivação. Estou dizendo que eu estou cansado, você me dá mais trabalho? Filho, tem hora que é a hora de trabalhar, porque vai chegando um tempo que você não vai mais poder fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que entrar naquela maluquice do workaholic, e a gente tem que se encher de ansiedade, ficar cheio de metas, e depois ficar doente. Não é isso, é você trabalhar naquilo que deve ser feito, servir a Deus. Vai ter o tempo de descanso. Neemias só fez isso porque estava reconstruindo. Depois ele descansou, pôs o povo para descansar. Mas agora não era a hora. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. É o seguinte, vocês acham que eu estou falando só uma carga sobre vocês e eu estou fora dessa? Não. Eu também estou pondo a mão na massa. Eu também estou fazendo. Nós estamos juntos nessa, meu irmão. Nós estamos juntos nessa, minha irmã. Vamos embora. Juntos é uma porção de coisas. Vamos ter unidade, ganhar corpo. E vamos juntos. Nós juntos somos mais fortes. E na unidade Deus abençoou. O que diz o texto? E cada um permanecia. No anterior ele fala assim, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Unidade. Nosso Deus lutará por nós. Onde há unidade, Deus luta por nós. Aqui já li, também. Deixa eu só pôr isso aqui para você. E eu quero que você diga isso junto comigo. Vamos todos juntos dizer, em unidade, como igreja do segundo centenário. Diga comigo assim, vamos ler juntos? Seremos corajosos em nome de Jesus. No poder do Espírito, vamos nos esforçar ao máximo e superar nossos limites. Somos um só corpo, uma só mente, um só coração. Seremos modelos de dedicação e caráter cristão. Amém? Pois nós vamos orar isso. Nós somos a igreja, por fim, da multiplicação. É necessário repartir.
Eu aprendi muito sobre repartir a missão quando eu fui um líder de célula, a minha primeira célula. Célula é uma bênção na minha vida. E eu era um pastor, a exemplo dos demais, daquela época ali. E eu recebi a missão de ter uma célula. E aí lá na célula eu fazia um cultinho, porque era o que eu sabia fazer. Aqui a célula tem comes e bebes, quebra-gelo, aí tem coisa, aí tem isso, aí tem aquilo. Vou fazer. Eu fazia igual um programinha. Célula, depois eu aprendi, não era nada disso não. Célula é relacionamento, é eu me importar com as pessoas, saber o que elas estão passando. A célula não pode ser só o programa, tem que ser muito mais que isso. E aí eu percebi que as pessoas precisavam de também se envolver com aquilo. Quando a gente aprendi sobre o sentido de que maior valor tem dar do que receber, eu tinha que passar isso para as pessoas. E aí eu fui compartilhando o que cada um fazia. Hoje você põe lá, vai lá, você vai trabalhar com as músicas, para as ministrações, mais a ministração no coração do povo. Eu pegava isso, fazia, você vai cuidar de ligar para as pessoas, você vai falar por isso, você... Enfim, olha o que Neemias fez para a multiplicação. Tenha um pouco mais de paciência, esse é o último ponto. Olha aqui, o sumo sacerdote Eliasibe, o que ele era, gente? Olha aqui para mim. O que ele era? Ele era... Olha só, o sumo sacerdote. Não era para fazer determinadas coisas, mas olha aqui, começaram o seu trabalho, reconstruiu o quê? A porta. Ele era carpinteiro? Não, ele era sumo sacerdote. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacar, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenai. Eles puseram as vigas e colocaram as portas e os ferrolhos e as trancas. Esses homens não eram carpinteiros nem ferreiros, mas eles fizeram isso. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Quer dizer, olha aí, todo mundo fazendo sua parte. Mas aí tinha uns caras que eles se acham os intelectuais, sabe? Os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Esse tipo de gente não tem unidade, não é? Depois dele, Malquias, o que ele era? Ourives, cara, ourives. Ele fez reparos no muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, virou pedreiro. Olha lá os ourives, olha os comerciantes, todo mundo mão na massa. Quando o inimigo viu que eles estavam trabalhando em unidade, sempre vai ter o Tobias da sua vida, filho. Sempre vai ter o Gesem, sempre vai ter. O Tobias e o Gesem sempre vão aparecer lá. E aí, olha aqui, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse número de pedras desate. O inimigo, ele vai ponto a ponto. Você faz uma coisa, ele critica. Você faz outra, ele critica. Você faz outra, ele põe medo. Você faz outra, ele intimida. Faz outra, ele até debocha. Nós não vamos desistir. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Não tenham medo. Se você sabe quais são as tarefas para passar no curso que você está fazendo, meu amigo, a igreja tem que saber o que é que ela tem que fazer para ser sal e luz. Senão não é igreja. E nós vamos que vamos. Quantos creem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Amém? Quer dizer que quem não acredita em Jesus não conhece o caminho, não sabe da verdade e não terá a vida, sim ou não? Poxa, então, cara, se eu tenho certeza disso, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui e bater na porta por porta lá no meu condomínio. Você sabe que Jesus é o único caminho? Você sabe que Jesus é o único caminho? Você sabe porque se você, meu amigo, se eu estou cheio de compaixão e o cara não conhecer Jesus, para onde que ele vai? Para onde ele está indo? Eu não estou falando só porque aí vem a ameaça do sofrimento eterno. Não, o sofrimento já começou. Por isso que tem tanta depressão, por isso que tem tanto suicídio, por isso que tem uma porção de coisas.
Eu não estou dizendo se você sentir um pouco de ansiedade ou se você estiver sofrendo de depressão porque você não tem Jesus. Alguma coisa aconteceu, procura um médico, a medicina ajuda. O que eu estou dizendo é desse pandemônio de coisas, essas coisas horrorosas que estão acontecendo em massa. Isso é falta de esperança. Isso é falta de Jesus na terra. E quem que tem que levar o nome de Jesus? Quem que tem que ajudar um bebê que nasceu, ele levantou a mão, quero Jesus, e agora me ensina as coisas aí, como é que eu faço? Como que eu ajo e reajo? Uma vez um novo convertido chegou na minha sala, e ele chegou e falou assim, uma nova convertida, falou assim, pastor, acho que eu vou ter que sair do meu emprego. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, porque a gente tem que falar a verdade, não tem? Claro, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, tem que falar a verdade, nós somos da verdade. Ela disse, então, pois é, eu trabalho por uma empresa que ela vende filtro de água. Aí eu, que bom. Falou, sim, mas aí eu fui trabalhar lá no laboratório. Eu sou vendedor e estou ajudando também na administração lá no laboratório. Eu falei, e daí? Ele falou, pastor, aquele filtro é uma mentira. Os caras pegam um monte de coisa usada, faz só por uma caixa nova e fala que o filtro faz isso, faz aquilo, não faz nada. Que ele é composto de um insumo que não sei o que, tal. Mentira, não tem isso lá dentro. O que é que você aconselharia? Irmão, não se importa com isso não, porque o problema é dele. O que é que você pode fazer? Não é seu esse problema. Ele que está mentindo, você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu dinheiro. Ou é hora do desafio? Não farei isso. Não vou fazer. Eu vou falar a verdade. Se tiver que ser assim, assim será. Se não for... Uau! Uau! E aí? Nós devemos cumprir a nossa missão de formar líderes de caráter que sejam firmes. Sabe, meus irmãos, não adianta a gente inchar a igreja. A igreja evangélica cresceu não sei quantos %, a tua glória a Deus. Eu não sou daqueles caras que falam, melhor que não crescesse. Está amarrado, eu quero que a igreja cresça. E glória a Deus, porque está crescendo. Não sou desse time, não me confunda. O time dos amargos, dos pessimistas, que adianta essa igreja tal. Eu vou falar mal da igreja. Gente, na igreja... Tem gente cheia de defeito. Eu falar mal da igreja, estou falando mal de quem? De quem que eu estou falando? De você e de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Você está falando de Jesus? Então aí, agora, nos exortar mutuamente, isso a gente pode, não pode? Então vamos lá. Gente, que adianta a gente ficar inchado, mas discípulos que, não, porque o irmão fulano de tal, ele é empresário tal, glória a Deus, porque nós temos agora um grande empresário, que ele agora é crente e tal, mas ele faz um monte de falcatrua. Estão sendo sal e luz? E a hora que o cara vira político então? Não, o irmão fulano de tal é político, ele vai ser... Eu quero que tenha muitos empresários crentes, em nome de Jesus terá, cada vez mais. E mais política. Nós estamos precisando de gente honesta na política. Eu vou votar agora. Gente, ei, povo, acorda. Sabe que o TSE já mandou uns recadinhos para a gente, para nós pastores, né? Sim. Mas só que há alguns recados que a gente tem que interpretar bem. Eu não vou me calar. Político corrupto e bandido. Meu irmão, para que você quer intervenção do militar? Para que você quer intervenção militar? É porque assim, chega e limpa tudo isso. Limpa com o seu voto. Não vota mais neles. O cara que está com tornozeleira eletrônica lá, e você fala, não, mas se ele pelo menos é um político que faz, entendeu? Ele vai... Está amarrado, cadeia para ele, porque se um cidadão comum cometer menos crime que ele vai para a cadeia, por que ele não pode ir? E nós vamos votar nele, nós vamos colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Nós precisamos reagir, amados irmãos. Sabe o que? Sendo sal, sendo luz, sendo exemplo, sendo modelo, tendo santidade, vivendo a pureza. É isso que as pessoas querem viver, amém?
Desculpa aí a empolgação, até passou do tempo, cara, né? Mas vamos ficar em pé, amados, pode ficar. Teve uma mensagem aí de um político muito conhecido no mundo, né? Que ele usava como slogan a palavra nós podemos, né? Se tem alguém que pode, é a igreja. A igreja, filha. A igreja é sal, a igreja é luz. Enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, ela tem o maior poder da face da terra. Você está pensando que é o dinheiro? Você está pensando que é a mídia? Poxa, como a mídia influencia. É? O maior poder operante na face da terra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Devemos acreditar nisso, no suspiro da nossa vida. Você vai ver o que Deus pode fazer. Eu já vi Deus fazendo coisas que Ele diz para mim, ó, faz tal coisa, eu vou fazer porque é o Senhor que está mandando, não vai dar certo não, mas vai. Até sem fé, até sem fé. Você acredita num negócio desse? Só pela obediência. Eu vi Deus fazer coisas sobrenaturais. Deus vai operar o sobrenatural através da igreja na nação, em nome de Jesus. Amém? Amém? E nós vamos ter, sim, um novo tempo para nós. Igreja do pós-primeiro centenário, Primeira Batista, você fez parte dessa história, mas você faz parte dessa história e você está fazendo história, porque o poder do Espírito Santo está sobre você. Não é o poder de uma palavra motivacional, é o poder do Espírito Santo. Nós queremos o novo, então vamos lutar pelo novo. Nós queremos o que é correto, nós queremos o que é puro, vamos atrás disso, vamos nos santificar, vamos orar, vamos lamentar diante de Deus, vamos chorar como fez Neemias, vamos rogar a Deus, vamos pedir ao Senhor e nós vamos ser sal e luz. A nação será transformada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você acha que só eu que estou pregando isso aí, aqui? Não, o Espírito Santo está usando vários profetas em várias partes do mundo falando a respeito do Brasil. E está usando neste domingo muitos pastores e profetas em anunciarem a mensagem de transformação. Sal transforma. Onde não tem sal tem um sabor, a hora que o sal entra muda de sabor. A luz transforma, onde há trevas e você põe uma luz. Aquela luz que você às vezes está dizendo, mas aquela luzinha é tão pequenininha, mas no meio das trevas ela faz muita diferença em nome de Jesus. Amém, amados? Então, levante sua mão de profeta em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Diga assim comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. Uma igreja apaixonada por Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu cumprirei o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Eu edificarei. Eu sou um edificador. Eu anunciarei Jesus. Eu serei um discípulo de Jesus, que discipula e que faz discípulos. Com meu modelo, com meu exemplo, eu quero seguir a Jesus e fazer seguidores. Eu quero alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Eu vou cumprir a missão de glorificar a Deus, de edificar a igreja e anunciar o Salvador. Eu me comprometo e realizarei, pela graça de Deus, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu farei, em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Cumpra com a sua missão. Tenha uma semana super de Deus. Me perdoa por passar tanto do tempo.